com criança mudou completamente. Antigamente, a criança era entretida enquanto os pais assistiam o culto. Hoje a criança é evangelizada enquanto os pais assistem o culto. Não houve uma mudança? Não é? A criança era considerada a igreja do futuro. Hoje ela é a igreja do presente. Tem ministérios com crianças, ministérios, né? Elas apresentam, elas pregam, elas cantam. Mudou? Mudou ou não mudou? Não é a igreja do futuro, é a igreja hoje. Você não pode olhar uma criança e falar, daqui 10 anos ela vai ser igreja. Não, ela é a igreja hoje. Ela tem que ouvir o evangelho na sua linguagem hoje. Cuidar do ministério de jovens hoje é um desafio. Tem um pastor amigo meu lá em Belo Horizonte, especialista em ministério com adolescentes. A maior parte do ministério dele é feito no WhatsApp. Ele entra em todos os grupos que existem, ele participa ativamente, ele conversa com eles no WhatsApp, aí ele percebe um fora de propósito no WhatsApp, brigando com todo mundo, não sei o quê. Aí ele procura o menino e marca para tomar um sorvete às 4 horas da tarde no shopping. Aí ele senta com o menino lá no shopping, 4 horas da tarde, enquanto está tomando sorvete, ele faz um aconselhamento. Está vendo a dinâmica? Não mudou? Hein? Ele convida uns adolescentes e vai assistir jogo lá, do time, com os adolescentes. Ele interage. Ele é um cara que vive o mundo da gente. Não é um cara fora desse mundo e quer falar comigo. É um desafio. A linguagem é completamente diferente. Há um tempo atrás dei carona para minha filha, com 2 amigas dentro do carro, não entendi nada que elas conversavam. Falei sinceramente, não entendi nada. A linguagem é outra. A proposta é outra. Deixa Deus partir o pão e vai nos mostrar como alcançar os jovens dessa geração. Amém? Como cuidar dos buracos negros na igreja? Mãe solteira, homossexuais, pedófilos que convertem. E aí? E aí? Pessoas que sofreram abuso, estão frequentando a igreja hoje, têm que ser cuidadas. Como? Como? O Senhor tem que partir o pão. Entende o que eu estou falando? Se o Senhor puder mexer, se Deus tiver liberdade para nos dar a sua maneira, as coisas acontecem. E aí vem a 4ª parte, qual que é? Hein? Deu. É através de nós que ele vai fazer. Eu fico imaginando Pedro, é porque não foi assim, Deus falou assim, pães, aí deu aquela montanha de pães, Jesus... À medida que ia dando pão, aparecia pão. Eu fico imaginando Pedro falando, isso não vai dar certo. É a hora que acabar a necessidade, para o pão. Eu só vou comer depois que distribuir. Mal sabia Pedro que ia ficar com um cofre-nos inteiro para ele. 12 distribuíram, 12 ficaram com 6. E eles comeram tudo. Porque logo depois entraram no barco, não tinha pão mais não. Só ficou um pão. Só tem um pão aqui, tá uma brigaiada aqui. Jesus falou, presta atenção, presta atenção. Da primeira vez, quantos pães sobraram? Quantos cestos? Tanto. Da segunda vez, quantos sobraram? Quanto? Eu não vou providenciar agora. Mas você sabe qual é a nossa dificuldade? Uma coisa é você ver Jesus multiplicando pão no monte para um monte de gente. Outra coisa é mudar o cenário, ser só um barco, tá só a gente e só Jesus. A gente tem uma ideia que o Senhor fará, mas não quer dizer que vai fazer aqui. Está entendendo? A gente não tem essa ideia? Deus pode mudar e bitinga, mas será que muda, meu pai? Será que vai tocar nesse marido? Está pré-convertido há 10 anos? Parece um cara no micro-ondas que estragou. Será que ele vai fazer aqui, num outro contexto, menor, do que ele faz lá, no contexto maior? E Jesus quis dizer, olha, eu faço em qualquer lugar. Eu faço em qualquer lugar. Vocês não entenderam ainda? Que pode mudar o cenário, pode mudar a quantidade de gente. Eu sou o mesmo ontem, hoje, você para sempre. Ele deu. Ele vai fazer através de nós. Amém? Depois que entender que é dele, que tem a bênção, e que ele já pôs do jeito dele, ele põe na nossa mão e fala, faz. Faz. Essa geração que tem que fazer.
Você podia ter nascido em outra geração. Tem gente que fala assim, eu queria ter nascido na época da colônia. Aquelas perucas brancas, já viu? Aqueles vestidos de arame. Andando em carruagem. Ai, que vida boa. Eu não queria, não. Não tinha banheiro. Não tinha celular. Aquela peruca branca era para esconder os bichos. Viu? Era para esconder os piolhos. O vestido de arame, eu vou te contar depois que acabar a aula, porque que o vestido tinha aquela armação de arame. Porque está filmando, não posso contar. Eu vivia naquela época, carruagem, 6 cavalos. Prefiro o meu com 113. Muito bonito naquela época. Mas nós estamos nessa época. Pastor, como é que vai ser a igreja em 2020? Sei lá. Eu vou estar na 4ª nuvem tocando harpa, meu filho. A responsabilidade vai ser da geração que estiver aqui em 2020, se Jesus não tiver voltado. A minha responsabilidade é a sua. É continuar carregando o bastão que trouxeram para nós. Que esses homens abriram a trilha, que hoje é asfaltada e com pedágio. Quando eles abriram era mato. A maioria dos missionários americanos que vinham para o Brasil morriam de malária. Com 30 e poucos anos. E quanto mais morria, mais vinha. E porque eles vieram, eu e você não estamos adorando o Deus Lua Tupã. Viu? Nós estamos sentados num banco, abrindo a palavra e crendo num Deus vivo. Eles vieram. Eles vieram. E a pergunta é, nós vamos? O que nós vamos passar para a próxima geração? O que eles vão receber de nós? Desculpas? Ou um bastão? Não é verdade? Essa é a pergunta. Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos e não mudou nada. Na casa de Obed-Edom mudou tudo em 3 meses. A casa de Abinadab era no alto da montanha, a casa de levitas. A casa de Obed-Edom, ele era um filisteu peregrino que morava de favor na estrada para Jerusalém. Vinha de Gate, um gatista. Não era nada. Morava na beira da estrada. E a arca só foi para lá porque Uzá morreu na frente da casa dele. Davi falou, deixa a arca aí. Até a gente resolver. Obed-Edom deve ter falado, puxa vida. Acabou de matar um, você põe aqui dentro de casa. Eu nem sou levita, não sou nada. Mas aí mandaram um WhatsApp para o telefone dourado de Davi. A casa de Obed-Edom explodiu. E eu vou te falar a diferença. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, escolheram um para cuidar da arca, o mais velho, Eleazar. Na casa de Obed-Edom, todos cuidavam da arca. E sabe qual a notícia que deram para Davi? Existe um grande amor pela arca de Deus na casa de Obed-Edom. 3 meses. A casa mudou. Prosperou, explodiu, bênção para todo lado. Davi falou, busca a arca. Obed-Edom tem falado, puxa a vida de novo. Quando está matando, põe aqui. Quando está abençoando, leva embora. Mas deixa eu te contar o finalzinho da história. Pode? Para a gente concluir aqui? Hein? Agora mesmo. Quando o pastor fala assim, estou concluindo, pode saber. Né? Sabe o que aconteceu? Davi foi lá buscar a arca. Mas Davi era Davi, né, gente? Hein? Trouxe a família de Obed-Edom junto com a arca e pôs dentro da corte. Colocou os filhos dele como porteiros que guardariam a arca. E a Bíblia diz que eles se tornaram nobres. Nobres. Davi era Davi, gente. Davi era Davi. Hein? Davi partiu com 600 homens para tomar de volta o que os amalequitas tinham tomado. Finalzinho de 1 Samuel, capítulo 30. Sai com 600 homens. Eles estavam viajando há 3 dias de cavalo. Tinham voltado da guerra. Tudo morto. Quando chegaram no ribeiro de Bessor, que era um ribeiro perene, choveu, tem. Não choveu, seca. Sabe aquele negócio? Perene?
Perene é isso. Choveu, tem. As torrentes do Negueb é isso. Só existiam quando chovia no Negueb. Aí ele falou que a bênção do Senhor, Salmo 133, é como as torrentes do Negueb. As bênçãos vieram de novo. Né? Encheu o rio de novo. Aí eles chegou no Ribeiro de Bessó, 200 pifaram. 400 continuaram com Davi. Aí venceram, lutaram. Imagina uma mulher de um dos 200. Quando chegaram lá os 400, os maridão tomando tudo de volta. A mulher, cadê? Cadê Benjamim? Meu amor. Ela falou, tá lá pifado lá no Ribeiro de Bessó, que a coisa lá não deu conta não. Aí eles chegaram para Davi e falaram, ó, nós lutamos aqui, os 400. Os 200 deram conta não. Então, só nós que vamos ficar com o disposto de guerra, com tudo, dá para eles, a família deles, e tá bom demais. Davi ouvindo aquilo. Só que Davi era Davi. Hein? Davi era Davi. Agora, olha que cena, gente. Isso dá um filme, hein? A Bíblia conta que quando Davi estava chegando com os 400 e as famílias, ele viu os 200 lá no Ribeiro de Bessó. Você sabe o que Davi fez? Presta atenção agora, eu fico arrepiado só de lembrar. Eu não estava lá não, mas acredito. Davi adiantou o cavalo dele e saudou os 200 como guerreiros. Entendeu? Virou para os 400 e falou, olha, virou para a família deles e falou assim, eles ficaram guardando a bagagem enquanto nós lutávamos. Eles são heróis. Davi falou, e a partir de hoje, quem guarda a bagagem e quem luta recebe a mesma coisa. Que coisa, gente. Davi levantou os 200. Eu aprendi uma coisa. 400 são honrados porque merecem. 200 por causa da misericórdia. Eu estou nos 200. Eu não sei quanto a você, mas eu só estou aqui por causa da misericórdia. E Davi falou, você está guardando a bagagem. Muito obrigado. Não guardou bagagem coisa nenhuma. Os caras não deram conta. Mas Davi falou, já lutamos muito junto muitas vezes. E comigo, Davi disse, sai 600 e volta 600. 400 porque merece. E 200 por causa da misericórdia. Davi é Davi, gente. Levou a família de Obed-edom, viraram nobres, guardiães da arca. Sabe por quê? Porque na casa deles a arca foi honrada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a casa de Obed-edom. Nós não merecemos nada. Hein? E quem tem currículo não fez por onde, né? Abinadab. Então é a vez de quem não tem currículo. Ou as coisas que não são. Ou um Deus que olha para mim e para você e fala, você não prestava não, mas eu vou fazer você prestar. Por causa da misericórdia. Nós temos que ser uma geração que entendeu que a santificação é para todo mundo. Não tem escravo, não tem livre. Não tem cita, não tem judeu. A salvação é pela graça. E a santificação é pela graça. Acredite em quem está chegando. Amém? Honre, valorize, invista. Igreja para mim não gasta, irmãos, ela investe. Investe. Ah, tem um missionário na Tasmânia, está investindo na Tasmânia. Há anos atrás fui pregar para uma missão em Lima, no Peru. A nossa escola, a escola bíblica que a gente dirige lá, pagou minha passagem de ida para Lima. E a igreja, que eu sou um dos pastores lá, pagou a passagem de volta. E eu fiquei uma semana em Lima, no Peru, pregando no meio da igreja com os irmãos de uma missão da Europa, que estava passando a liderança para os irmãos peruanos. E o líder da igreja, da missão, me chamou à parte e falou assim, pastor, eu não estou entendendo. O senhor veio do Brasil. Pagou a passagem. Não vai receber nada de oferta aqui. Né? Que lá tem que levar oferta e não. Tem igrejas que eu vou pregar na Europa, irmãos, que eu tenho que levantar passagem, bobear e levantar oferta.
Você chega lá, é uma situação dificílima. Da igreja de imigrantes, da igreja de pessoas sofridas. Sabe? Nós precisamos ter, às vezes, a consciência. Ah, pastor, você foi pregar na Europa, que beleza. Então vai mesmo, na próxima você vai no meu lugar. Você levanta a passagem, levanta a oferta. Viu? E vai para lá. Não é? Vai lá abençoar os irmãos lá. Ficamos em Lima, no Peru. E ele falou, não estou entendendo. Por que que a igreja do irmão lá pagou essa passagem? Por que que a sua escola bíblica pagou essa passagem? Vocês não vão ter retorno nenhum. Olha a ideia. Ele falou, irmão, não está entendendo. O retorno não é financeiro, o retorno não é... é a obra de Deus sendo feita em Lima. E eles estão vendo a obra de Deus em Lima. Irmãos, ele ficou tocado com isso. Ele ficou tocado com isso. Ele falou, gente, a igreja lá não conhece a gente. Nunca viu a gente. Não vai ter retorno nenhum. Mas isso não é gastar, irmão. Isso é investir. Está entendendo o que eu estou falando? Investir. Ah, estamos trabalhando tanto, só 2 pessoas aceitaram Jesus. Você não sabe o que esses 2 gadarenos podem fazer na região de Decápolis depois. Você não sabe nada, irmão. Eu não sei nada. Ele é que partiu o pão. Eu não estou entendendo porque que partiu desse jeito. Eu nunca partiria desse jeito, ele não tem isso. Ah, se fosse comigo eu fazia assim, assim, assim. Jesus fala, obrigado, mas vai ser assim. Senhor, mas está esquisito, problema meu. Problema meu. Não é assim? Pedro falou com Jesus assim, eu preguei isso ano passado aqui. Não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas não tem peixe. Pescamos a noite toda. Ali era um pescador experiente falando com um carpinteiro experiente. Entendeu como é que é? Na cabeça de Pedro? Não entende nada de peixe, tadinho, mas eu vou, né? Sobre a tua palavra e tal. Eu vou passar a rede. Foi com um barco só em vez de 2. Foi com uma rede pequena, só para... Hein? Mal sabia Pedro que ali não estava um carpinteiro, não. Ali era o rei, criador de todos os peixes que viriam naquele dia. E Jesus chamou peixe para 2 barcos. Tanto que quando os 2 encheram, os peixes pararam. Hein? É ou não é? Minha expectativa baixa, mas de Jesus não. Se Jesus mandar você sair de novo, saia com os 2 barcos e saia com a rede grande. Ela estava sendo lavada lá, eles falaram, não, deixa quieto. Pedro fez aquele negócio, sabe, vou fazer só para... Hein? Eu vou lá e tal, ver que não tem, volto, ficou tudo bem, ficou feliz, ficou... Né? Falei que não tinha peixe. Jesus fez tudo errado. Queria pescar de dia, nas águas profundas, entendeu? Tudo errado. Jesus faz tudo errado, né? Pescar no mar da Galileia tem que ser à noite, tem que ser no raso. Ô, Jesus, presta atenção. Jesus, eu conheço meu marido, conheço minha filha. Funciona não. Eu sei como é que ela é em casa, eu conheço a igreja, pastor. Ô, Jesus, estou aqui nessa igreja há tanto tempo. Funciona não, não, não. O jeito que o senhor está querendo não funciona não, esquisito. Arrisca, meu irmão. Quem sabe os peixes vêm? Quem sabe os peixes vêm? Hein? Não, senhor, meu marido só funciona assim na pancada. Não, conheço a peça. Se eu largar, tem que manter ali na unha. Deixa comigo, Jesus. Conheço a peça. Jesus fala, você conhece, né? Muitos anos atrás, estava no início do ministério, era bem jovem, fui aconselhar uma irmã que tinha o dobro da minha idade. Ela marcou um gabinete comigo, ela trouxe o problema, e aí no meio da conversa falou, pastor, eu estou aqui sem graça. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ah, porque eu tenho idade de ser sua mãe, e eu abrindo meu problema para você aqui. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Pode. A irmã veio na expectativa que eu resolva ou que Deus resolva através de mim? Ela falou que Deus resolva, pastor. Eu falei, quantos anos Deus tem? Ela falou, vamos continuar o aconselhamento. Quantos anos Deus tem, irmão? Hein?
problema não sou eu, não é você, é Deus através de nós. Ele deu para você. Amém? Não é você mais, é Ele em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tomou, abençoou, partiu e deu. E se deu, está dado. Amém? Deu, está dado. Tem muita gente melhor que você, tem muita gente pior que você. Mas Deus vai fazer através de você. Recebe essa palavra hoje? Caminhamos um pouquinho? Vamos orar? Colocar diante do Senhor. Eu posso encher linguiça até uma e encerrar agora. Pode escolher. Vamos encerrar agora. Né? Já falei que tinha que falar, não é não? Mas estamos dentro do horário, tá, gente? Que me foi proposto. Eu espero ter abençoado você. Como eu disse, longe de esgotar o assunto. Nenhum de nós esgota nada. Mas a gente pode caminhar com o que Deus tem dado. Você está no fim da terceira onda. Faça valer a pena o preço dos irmãos que surfaram na terceira onda. Amém? Faça valer a pena os irmãos que vieram antes de nós. Pagaram um preço muito grande por mim e por você. Eles não desistiram do Brasil. Vieram da Suécia, vieram da Europa, né? Da Europa, da Suécia, Europa, que eu falo os nossos irmãos suecos, vieram dos Estados Unidos. Somos muito gratos aos missionários que abriram mão do seu conforto para nos trazer seu coração. Amém? Conheci muitos desses missionários, irmãos. Quando eu era criança, eu convivi muito com missionários americanos. Esses homens amaram o Brasil. Rosalie Apple amou esse país, como você não tem ideia. O sonho dela era ser enterrada aqui. No dia que o marido estava morrendo, o filho dela estava nascendo. No mesmo dia, ela estava ganhando o filho, estava perdendo o marido. Você acha que ela foi embora? Há um ano ou dois atrás, no norte da Índia, isso agora há um ano atrás ou menos, um grupo radical, que o norte da Índia é muito radical, cercaram o carro de um pastor americano, ele com 2 filhos pequenos dentro. Eles foram queimados vivos dentro do carro. A esposa ficou na missão, tinha mais 2 filhos pequenos. Você acha que ela voltou para os Estados Unidos? Hein? Levaram ela à força para os Estados Unidos para descansar um tempo. Ela falou, descanso, mas meu lugar é lá. São esses, irmãos, são esses que passaram para nós um legado. E nós não vamos trocar por prato de lentilha. Amém, querido? Nossa primogenitura está guardada. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por nós. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa conversa, essa longa conversa. Espero que ela seja proveitosa, frutífera, que ela produza outras boas conversas, que corações sejam despertados aqui, ó Deus, para aquilo que meu pai chamava de a grande aventura. Andar com o Senhor na obra é uma aventura, não tem rotina. Cada dia é diferente, cada desafio é novo, cada prêmio vale a pena. Guarda meus irmãos, meu Deus. Guarda meus irmãos. Guarda aqueles aqui que têm 5 pães e 2 peixes, mas que têm oferecido ao Senhor. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A gente nunca guarde o que de bom nós temos. E sempre tenhamos para dar para aqueles que precisam aquilo que o Senhor nos tem dado. Porque só dá quem tem, e só tem quem tem recebido. Guarda as igrejas aqui representadas, pastores, líderes, os que estão começando a sua carreira, os que já estão na carreira. Ó Deus, há algo sublime
que não pode ser perdido. Há algo sublime que não pode ser perdido. Há algo extraordinariamente maravilhoso escondido na segunda história, que não pode ser perdido. Um tesouro. Um tesouro. Guarda nosso coração, Deus. A única coisa que o Senhor nos pediu é o coração, porque ali está o tesouro. Guarda cada vida aqui, cada família, cada ministério, cada propósito, cada sonho, cada ideal. Que tudo seja creditado nas tuas mãos. Abençoado pelo Senhor. Colocado na forma que o Senhor achar melhor. Para depois fluir através de nós. Que sejamos o bom resultado da tua obra na nossa vida. Abençoa essa escola. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, essa igreja. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.